Mari, doutora Mariana, o que tem de novo agora para enfrentar o verão numa boa? Então, falando em corpo primeiro, o que a gente tem? Antigamente a gente tinha só dieta, exercício, tinha que malhar muito. Hoje a gente consegue, com outras técnicas, deixar o corpo com tudo em cima. Né? A gente tem a carboxiterapia, alguns tipos de laser, o laser do tipo de radiofrequência, que é um laser que não atua na epiderme, atua na gordura, melhorando flacidez, celulite, gordura. Está muito em alta os suplementos, né? Antigamente só teria tudo ser tratado à base de cremes. Hoje a gente tem alguns suplementos à base de vitamina, de colágeno, que também podem ajudar na firmeza da pele. Outras novidades seriam os preenchedores, agora já com um tempo de duração maior, né? Que todo mundo sempre quer uma duração um pouquinho maior sempre de preenchimento, de botox. Hoje com o preenchedor a gente consegue um pouco mais de duração, seja preenchimento para contorno de rosto, para pescoço, para mãos, dando uma hidratação mais profunda. Nossa, tá repleto de novidades. Tá, e protetor solar, existe algum novo que realmente... os protetores são cada vez mais potentes, né? Eles têm uma proteção hoje UVA e UVB muito boas, que antigamente a gente só encontrava protetores com FPS bom, que seria a proteção UVB. Hoje, além dos protetores, né, em creme, existem protetores mais cosmeticamente mais aceitos, que seriam em gel, alguns com uma textura mais seca. Protetores com base, né? Antigamente só tinha os protetores que ficavam muito branco, hoje a gente consegue protetores quem quer ficar um pouquinho mais morena, coloca um protetor mais escuro. E até a nova, agora a teoria nova é aqueles protetores que são via oral. Sério? Não existe ainda aquele protetor 30 via oral, mas estão começando a se desenvolver os estudos para realmente a gente ter um protetor eficiente. Peraí, mas já existe no mercado um protetor solar que você toma, uma pílula? Isso. Aqui no Brasil ele ainda está por chegar. Por que ele ainda não é tão utilizado? O fator ainda dele de proteção é baixo. Mas agora, quando começar a surgirem mais estudos e realmente conseguir aumentar esse fator de proteção, com certeza é muito mais prático do que ficar reaplicando aquele creme de 3 em 3 horas. Você não acha melhor pintar logo de preto, pronto? Mas não adianta, né? A gente sabe que hoje mesmo a pele morena, paciente negra, paciente morena tem que aplicar o protetor de 3 em 3 horas, que não é nem só por ficar vermelha, mas sim pelos efeitos, né, mais prolongados de mesmo envelhecimento, de rugas, de câncer de pele, que não é agora só as pessoas mais brancas. Porque na hora que a gente pega sol, fica com uma cor bonita, fica bronzeada, fica saudável. Daqui a 10 anos começa a aparecer uma manchinha ali, uma manchinha aqui. E a gente alerta muitos pacientes. Às vezes, aquela paciente tem o braço e as mãos todas pintadas, a gente pede para ele colocar na frente do abdômen, ver o contraste. Aí realmente o paciente acredita, não, realmente foi o sol. Porque a gente vê a diferença de uma pele não fotoexposta com uma pele fotoexposta. Assim, o envelhecimento é E a mão é uma coisa que está exposta sempre, né? Quer dizer... Dirigindo. Inclusive, é muito interessante hoje as luvas com fotoproteção, com protetor. Então, são tecidos já que tem uma proteção UV. Então, existe luvas, chapéus. Mas ir para a praia de luva? Não para ir para a praia, mas às vezes um paciente está fazendo um tratamento que antigamente era só recomendado no inverno. Né? Então ele pode fazer o tratamento e enquanto dirige, usar aquela luvinha com proteção. Tipo Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, uma época, usava aquela luva. Existem algumas mais discretas, né? Cor da pele. Então o paciente pode fazer as atividades do dia a dia, né? Se protegendo ao sol, uma proteção mais segura, que o protetor sai, a mão é muito fácil, a gente está sempre lavando, então perde-se muito fácil a proteção. Então tem essa outra possibilidade, também outra novidade. Tá, e as crianças? O povo só se preocupa com adulto. Aí os pais vão ao meio-dia, porque passaram a noite na farra. Aí eles vão ao meio-dia para a praia e levam aquelas pobres criancinhas vítimas de pais que acordam tarde e ficam lá à mercê do sol, se torrando. Então, as crianças, elas merecem uma proteção ainda maior, né? A criança está sempre indo para a água, se molhando, então perde muito rápido aquele protetor em creme. Então, existem alguns protetores infantis, né, que seriam alguns com mais óleo, que fixam mais a pele, então bem mais difícil de sair. E a criança, então, pode ir para a praia, mas assim, sempre tentando respeitar os horários, até às 10 da manhã, depois das 4 da tarde, meio-dia, realmente não é recomendado. Mas ninguém respeita muito isso, não. Você pode ir para a praia meio-dia, eles estão chegando. Hoje, eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso, até porque Florianópolis, o sul do Brasil, tem todo
um buraco na camada de É o ozônio. pior lugar, é o maior índice. A gente sabe que a radiação aqui é muito alta, tanto é a maior concentração de melanoma está nessas capitais, Florianópolis, Porto Alegre. Câncer de pele. Câncer de pele. Então, até a Sociedade Brasileira de Dermatologia recente fez uma campanha que tem todo ano de prevenção do câncer de pele. E a gente vê que cada ano esse número, né, as pessoas são examinadas de graça por vários dermatologistas no estado, no caso aqui no Brasil, mas no estado a gente viu como aumentou o índice. Então, assim, as pessoas estão se cuidando mais, mas é aquele sol que pegaram antigamente, na época que não existia o protetor, né, que não se respeitava o Os horário. protetores agora estão cada vez mais avançados. Tem protetor 100, inclusive. Tem protetor 100. Porque dizem assim, não, até 30 é o máximo. Não adianta você comprar 100, Ah, porque a 100 é proteção melhor a não mesma. sair de casa. Não, assim, o 30 ele já protege 97% dos raios solares, então já é um bom protetor. Com certeza o paciente está fazendo um tratamento, o paciente que tem alguma doença fotossensível, como o lúpus, aí a gente recomenda um 50, um 100, paciente com muita mancha. E chapéu, Né, óculos. chapéu. Um óculos. guarda-chuva também. Né? Às vezes tem gente que diz, protetor é muito caro, mas então usa uma proteção física, né? Uma camiseta mais comprida, tudo que puder para prevenir, né? Quem pode, tecidos mesmo com proteção UV, chapéus com proteção UV. Falando agora de Botox, Tá, toxina botulínica. toxina. Dizem que você não pode exagerar nessa história do Botox, né? Que tem que ser colocado esporadicamente, é isso mesmo? Isso, assim, antigamente se tinha aquele conceito, né? Ah, quem pôr Botox vai ficar com aquela cara de Botox. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas se Cada exagerar vez fica, né? Fica. Então, mas a tendência hoje é cada vez colocar menos para dar aquele aspecto natural. Ah, como está bem, Adriana, mas né, o que tu fez? É esse o aspecto que a gente quer hoje. Não é nada forçado, nada artificial. Seriam realmente alguns pontos para relaxar a musculatura. O intuito nem seria paralisar, como antigamente se fazia. E relaxando a musculatura, a gente conseguiria diminuir aquelas marcas de expressão. Então, região da glabela, em torno dos olhos. Até assim, quem tem muita ruga perioral em torno da boca poderia ser colocado, sempre com certo cuidado. Né? Mas na boca não é melhor colocar o preenchimento, porque o Botox ele dá uma paralisada, né? O Botox Você dá uma acaba paralisada. ficando com a boca torta. Sim, daí. eu gosto muito do efeito do preenchedor na boca, justamente por isso, porque o Botox ele pega a musculatura. Né? Então, se a gente for ver aqui um desenho da musculatura, né, geralmente do paciente, então a gente vê que se a gente coloca aqui, realmente vai ter uma paralisação desse orbicular da boca. Então, até para subiar, às vezes pessoas que fumam sentem dificuldade, né? Não Já pode em torno- assoprar bolo de parabéns, né? É mais ou menos isso. E aí, em torno dos olhos, fica muito bom. Essa região da glabela, as rugas da testa. Então, o intuito é sempre relaxar o músculo. Relaxando o músculo, principalmente agora antes do verão, que a pessoa, a tendência é ficar, né, contraindo muito pela claridade. Então, é uma época boa para se prevenir realmente o aparecimento de mais marcas de expressão. A Perereca já colocou Botox? Não. Não. Aliás, eu queria fazer uma pergunta, Mariana. Me responda. Por que as mulheres que fazem plástica, depois elas ficam com a cara engordurada, encebada, brilhante? Precisa isso? Não. Elas ficam andando pela rua assim, tudo cheio de brilho, brilhante, Ah. sem nenhum pozinho, sem nada. Quem sabe, então até elas estão usando protetor, Protetor, né? o Não protetor que seria tem a a plástica base. deixa a pele, isso não tem relação. Não é protetor. Presta atenção que você vai ver. Todas que fazem plástica, aliás, todas ficam com a mesma cara, né? Tudo cara de Risoleta Neves. Não, mas hoje também a plástica, eu acho que eles estão cada vez mais conservadores, né? Já saiu a época que a pessoa quer parecer que fez plástica, todo mundo quer ficar bem e que realmente não saibam o que aconteceu, né? Aquela melhora discreta, com uma Até aparência o mais dia em ótima. que a celulite vai ficar na moda, né? Isso é difícil, né? Tem gente torcendo. Ô Mari, e para celulite, o que tem de novo? Então, para celulite são esses tipos de laser novos com radiofrequência. São esses que atravessam epiderme, a derme, que a pele são 3 camadas. É uma Epiderme, verdadeira derme, batalha nuclear. Pra ser bonita não é fácil, né? Então, passa epiderme, passa a derme e vai atingir o subcutâneo, a gordura. Como que ele atua? É com calor. Na verdade, com o aumento da temperatura, a gente consegue quebrar essas células de gordura e o colágeno que está lá Chega todo no osso? desestruturado... Não, no osso não. O colágeno que está desestruturado, ele recebe um choque. Então, ele como se estruturasse. Então, para flacidez, para gordura... Então, até essa região da face que começa a perder um pouco com a flacidez, com o processo de envelhecimento, essa região vai realmente ficando flácida e o contorno
né, não fica tão nítido. Então a gente geralmente faz esse contorno facial, aqui na região dos olhos com a flacidez também, que a toxina aqui nessa região não é colocada. Né? A gente faz esse tipo de laser de radiofrequência, que existem diversos tipos de laser. Esse pode, não tem problema nenhum. Esse é um verdadeiro Photoshop, né? Quer dizer que no verão pode ser feito? No verão pode ser feito, sem problema. Aí acaba o verão, a mulher despenca, é isso? Geralmente essas técnicas todas a gente diz, genética não muda, né? Então a paciente tem que ficar cuidando. Ela relaxou um pouquinho, mas quanto tempo dura, por exemplo, o resultado desse laser? Então, assim, se a pessoa cuidar... se a paciente fizer academia, cuidar com a dieta, cuidar com o exercício, então realmente vai ter uma durabilidade boa. Agora, sempre se recomenda, todas essas técnicas, por não ser nada muito definitivo, é sempre fazer uma aplicação a cada 3 meses, vai lá e faz mais uma, né?